Acho que agora começa um novo momento. Porque a gente vai ter o Crespo, dizem que ele é um cara que gosta do 3-5-2. É uma nova história agora, gente. Eu acho que assim, recomeços são bons. Sempre é. Oxigena, é um novo ponto de vista. Você não acha, Renata? Eu acho, e eu quero saber também, que eu acho importante, né, logo de cara, sobre a molecada, pedindo passagem, né, o momento é bom. O Zubeldia, eu acho que tinha essa questão, a gente falou aqui antes de começar, eu acho que ele segurou muito, tanto é que a gente tentava até, né, descobrir, entender o que acontecia, mas era um processo natural, segundo eles, né, do clube. Vamos ver aí, né, o Crespo é um cara, eu acho que mais, não vou dizer amigável a palavra, mas talvez aberto para, sei lá. Bom, primeiro dá para entender o que ele fala, né? Exato. Eu não sei como que é um diálogo com E ele é o um cara Zubeldia. mais comedido, né? É. Na beira do gramado, que é importante também. Importante. Porque, para quem achava graça, eu achava uma porcaria aquilo. No começo até que fica aquela coisa, olha, o Abel não vai mais ganhar no grito sozinho, né? Do outro lado vai ter um cara que grita também, mas eu acho que ele, será que ele comprou isso? Será que, eu não vi ainda, eu precisava levantar uns dados do Zubeldia para ver se por onde ele passou também era um índice exagerado desses aí. Não sei se de repente ele comprou. Sabe uma coisa que eu gostava? Quando ele comemorava com o jogador. Aí tudo bem, Aí, né? beleza. Sabe esse tipo de coisa? Acho que eu curtia. Mas sem tomar cartão amarelo, né? Ele cansou de invadir campo pra comemorar com o jogador e tomar cartão amarelo do mesmo jeito. Então, pra mim, é uma baita idiotice também. E o Abel ontem, depois do jogo, gente, botar dedo na cara do árbitro, pelo amor de Deus, o cara é muito chato. É chato. Impressionante! É impressionante. Meu Deus! Olha aí, o Caio Cavicchioli mandando $9,99. Olhem para o nosso banco, nosso elenco é fraco e limitado, 10 jogadores no DM, Lucas e Oscar só ganhando dinheiro, acordem, menor problema era o Zubeldia, Crespo com esse elenco vai cair também. Aí eu te questiono, é tão ruim o nosso elenco a ponto da gente ficar atrás do Mirassol, do Ceará, de não conseguir ganhar em casa do Sport Recife, né? Quanto ruim é o nosso elenco? Ou venderam uma história de elenco ruim? Lógico, faltando vários jogadores, torna-se o disponível para se jogar difícil. Fica mais complexo e tal. Caio, em respeito aos R$9,99 que você nos manda, muito obrigado. E o Campeonato Paulista que não tinha ninguém machucado? O que você achou do desempenho no Campeonato Paulista? Só um parênteses aí, Sombra, empatamos com o Velo Clube, com Oscar e Lucas em campo, e empatamos com a Inter de Limeira também naqueles 2 jogos em Brasília. A Inter de Limeira, desde os 45 do segundo tempo, com um jogador a menos, o São Paulo não conseguiu vencer nem a Inter de Limeira, nem o Velo Clube, com Oscar e Lucas em campo. E passamos do Novo Horizontino também, olha, na Bacia das Almas, hein? E só respondendo pro Caio a respeito de lesões, 2 dessas lesões a gente pode colocar na conta do seu Zubeldia. Então a primeira, do Marcos Antônio. O Alisson é expulso contra o Libertad com 17 minutos do primeiro tempo. O Marcos Antônio joga pelos 2, tá? Naquele jogo. O jogo seguinte, com 10 minutos de jogo contra o Grêmio, ele sai com uma lesão muscular. Óbvio que isso é reflexo do jogo anterior, porque ele se desgastou demais. Então, se o departamento médico / fisiologia não identificou, o próprio treinador tinha que ter tido um pouco mais de discernimento e falar, pô, quer saber se correu o jogo inteiro? Começa com Bobadilla e Pablo Maia, por exemplo. O Oscar contra o Náutico, vocês que gostam de romantizar o Oscar de segundo volante, a exigência física que você dá para o jogador ela é muito maior. Não contente com isso, contra o Mirassol, que nós tomamos taca também em casa de 2-0, o Oscar estava jogando aberto pela esquerda, tendo que correr atrás de lateral. Então, essas 2 lesões aí de Marcos Antônio e Oscar, você pode colocar na conta do seu Zubeldia e sua comissão técnica também. Então, é mais um motivo para você falar que o Zubeldia não é o principal culpado. Para mim, ele é tão culpado quanto a má administração do São Paulo. As contusões chegaram agora. Renata, você acabou de trazer aí os dados. 17 jogos no Brasileiro, ganha 2 jogos. Gente, ou não ganha 17, sei lá qual que é o dado aí. Mas assim, e aí? Final do campeonato do ano passado, as últimas quantas rodadas que foram ridículas? Acho que as últimas 5, Sombra. Não valia nada? Foi no passado? Não, foi no retrasado, né? Que a gente ganhou só um jogo fora de casa. Dorival. A Copa do Brasil, é verdade. Mas no ano passado... Mas olha os campeonatos brasileiros que o São Paulo vem fazendo. A gente só se classificou direto para Libertadores por causa do Botafogo. É verdade, boa. Terminou no G4 e ganhou a Libertadores. Então, deixaram. A gente não tá fazendo uma análise curta
deste momento em que a gente não tem vários jogadores machucados. É uma análise ampla desde o início. Desde o início. O Gilberto Leal, boa noite. A sensação que tenho é que Marcão é um grande técnico e todos os técnicos que passaram são horríveis. Diretoria, não o vejo criticar nunca. Mas é que tá, Sombra. Tem gente que às vezes parece que tem preguiça de pensar. O que eu tô falando aqui é óbvio. Se vocês tiverem algum tipo de contraponto, vocês exponham. Para mim, eu falei a respeito das lesões aqui, ok? Você vai falar para mim que não tem a ver o Marcos Antônio sofreu uma lesão muscular com 10 minutos de jogo contra o Grêmio, vindo de uma partida desgastante contra o Libertad, por exemplo, que ele tem que fazer a função dele e do Alisson. O Oscar jogando aberto, você não acha que a exigência física de um cara que atua aberto, tendo que correr com o lateral adversário contra o São Paulo não tem a bola, você não acha que para um jogador que já tem um histórico grande de lesões, isso pode ser um comprometedor negativo? Eu acho que pode. Então, quando você tem Ferrarese, improvisado de lateral direito, o cara sendo zagueiro, quando você tem Luciano, que é segundo atacante, improvisado de meia, quando você tem Oscar, que é meia, improvisado de segundo volante ou ponta esquerda, quando você tem o Wendel, por exemplo, e Cedric Soares, são laterais improvisados de ponta, eu acho que não precisa ser nenhum Einstein do futebol para poder identificar, não precisa ser um grande técnico que nem você está falando. Acho que Começa deitada aí. A partida contra o Alianza Lima no Morumbi, que a gente toma um empate em 2-2, diz muito dele. sobre o trabalho do Zubeldia. Mas mas assim... E ele reconheceu, achei legal até. Errei feio, fui mal. Né? Aquilo lá foi uma coisa... Eu tava no Morumbi, né? Os poucos jogos que eu fui esse ano, tô bem devagar no estádio. Aliás, desanimada também. E aquilo para mim foi o fim da picada, né? Acho que ali irritou muita gente. Muito. Eu acho que todo São Paulino já falou demais de presidência, diretoria. Eu acho que assim, é desnecessário a gente ficar aqui toda hora falando que o São Paulo ele é mal gerido desde a época de Juvenal Juvencio, que o São Paulo tem uma gestão financeira escabrosa há muitos anos. Isso aí, gente, já está implícito. Isso não vai mudar, né, Sombra? E isso não vai mudar. Essa coisa, a gente poderia chegar aqui e falar, não, porque tem que mudar, nós temos que fazer isso, que nós temos que fazer aquilo. Gente, o sistema político do São Paulo, ele não permite mudanças. Não haverá mudanças. Não adianta que a torcida do Corinthians invadiu o Parque São Jorge, falando tem que mudar o estatuto. Não vai mudar nada. Pode invadir o que você quiser. Não vai mudar nada. Então, nós torcedores, seja do São Paulo, do Corinthians, do Santos e do Palmeiras, todos são impotentes em relação aos rumos do seu clube. Não adianta dizer, aí não, é potente, assim. Não, são todos impotentes. O clube, por mais que doa, ele não pertence aos torcedores. O clube, na hora H, na razão social, em todos os seus objetivos, ele pertence aos seus sócios e conselheiros. Essa é a grande realidade. E aí existe todo um ambiente político, né, que é o habitat dos clubes, onde ali se definem politicamente quem vai aqui, quem vai ali. Então, nós, torcedores, não temos o poder de mudar politicamente nada. A gente não tem o poder de mudar se a gente não gosta do Belmonte como diretor, se a gente não gosta do Júlio Casares como presidente. Aí somos totalmente impotentes. Mas chega numa hora que com o que sobra, a gente tem que ter alguém que faça algo melhor. Por exemplo, provavelmente, quando o Rogério Ceni foi demitido, muitos chegariam e devem ter chegado e falado, olha, mandaram o Rogério embora, o problema não é o Rogério. Mas quando o Dorival entrou e fez um São Paulo que, se não é um primor, melhorou um pouco e ainda nos permitiu ser campeões da Copa do Brasil, no dia que conquistou a Copa do Brasil com o Dorival, ninguém veio escrever e falar, não deveria ter mandado o Rogério embora. Sim. Essa história de dizer que, por exemplo, porque mandou o técnico embora tão cedo, o São Paulo sempre mandou técnicos embora, até quando era muito bem gerido nos anos 60, 70, 80. Sempre mandou técnicos embora. Se apegar a Muricy e Tele Santana, digo para vocês, só era possível manter Tele e Muricy porque, na verdade, eles ganhavam títulos. E quando o Muricy, depois em 2009, não conseguiu ganhar um título naquele ano, o que aconteceu? Ele acabou sendo demitido. Então, no futebol é isso. Ou você ganha ou você está fora. É assim o modus operandi do futebol. Então,
aqui não temos fãs de políticos do São Paulo. Aliás, quem me conhece, conhece o Marcão e conhece a Renata Saporito, já sabe muito bem que aqui não tem ninguém que proteja presidente, conselheiro. Nós somos totalmente anti-establishment. Mas chega numa hora que você tem que ver que tem que ter um treinador que consiga fazer algo melhor, um mínimo. E no nosso entendimento, pelo menos de nós três, eu não sabia até o entendimento da Renata, até nos falarmos hoje, é de que o Zubeldia ele não conseguia fazer. Mas estavam machucados. Ele não ficou com o elenco machucado em toda a sua permanência no São Paulo. Não ficou.